Vida Digital, com Vini de Oliveira. O custo da energia elétrica no Brasil é alto, tende a aumentar muito nos próximos anos, seja nas nossas casas ou nas empresas, todo mundo está buscando aí forma de economizar. E sobre isso que a gente fala hoje com Vini de Oliveira. Na verdade, a gente vai falar sobre as tecnologias que estão surgindo para economizar energia elétrica. Boa tarde, Vini. Tudo bom? Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os ouvintes aí do CBN. Esse assunto é um assunto muito importante, Caio, porque existem várias formas aí de você começar a buscar essa redução dos seus custos, seja na sua residência, seja nas empresas, né? E conversando com um dos especialistas hoje aqui no nosso estado, que é o Anderson Alexandre, ele estava me explicando, a gente gravou com ele algumas falas, exatamente de que muitas vezes a gente não tem essa percepção de que é possível sim reduzir o custo com algumas medidas, seja nas nossas empresas e nas nossas residências, e isso pode apoiar demais. Ele citou casos que uma empresa pode reduzir 50, 100 mil reais na conta de energia em um ano. Isso é um valor extremamente expressivo em um negócio, isso impacta muito em várias outras áreas. E muitas vezes os empreendedores, eles desconhecem essa possibilidade. Isso que é o mais interessante. Vini, a gente está falando de tecnologia aqui, né? Quando uma pessoa tem uma empresa ou quando a pessoa está na sua casa, vê aquelas medidas tecnológicas, um chuveiro que economiza mais ou uma energia solar, ela pensa, nossa, isso deve ser muito caro, né? E você vai trazer todas essas informações ainda hoje. Será que isso é bom para a empresa? Será que isso entra nos custos, dá para uma empresa pagar? Não é isso? Isso, a nossa ideia, a gente já tem uma parte aqui dessa entrevista com o Anderson, ele vai explicar um pouco sobre como é que inicia esse processo. E um aqui é muito forte, principalmente para consumidores empresariais, onde possui aí, por exemplo, suas faturas de energia a partir de 5 mil, 7, 10 mil reais, nessa faixa. Consumidores de médio, grande porte, que é através do estudo de modalidades tarifárias. Então, o que seria esse estudo de modalidades tarifárias? Dependendo da característica de consumo desse cliente, desse consumidor, é possível contratar pacotes, planos tarifários diferenciados na concessionária. E isso, muitas das vezes, pode trazer economias bastante significativas. Então, o que o Anderson explicou aí para a gente, Caio, que existem algumas formas. Hoje o que está muito em moda é, por exemplo, a energia solar, que você ainda está para acontecer algumas modificações na legislação, né, para que hoje o que está acontecendo é que você pode, por exemplo, instalar bancos de painéis de energia solar e você envia energia para a rede e à noite essa energia retorna. Essa diferença é contabilizada a seu favor ou contra você. Vale a pena para a empresa? Vale demais. A redução é significativa atualmente. Então o que acontece? Com a redução de custo você consegue pagar os equipamentos, né, e ainda ter um retorno substancial. Só que tem um desembolso inicial e que muitas vezes as empresas não preveem isso. Então, especialistas como o Anderson, eles buscam esse tipo de situação. Então, esse estudo de modalidade tarifária que ele comentou, basicamente ele consegue verificar a conta de energia de qualquer empresa, por exemplo, no caso dele. Ele consegue, a partir daquilo ali, começar uma série de análises, e aí nós temos um áudio ele explicando um exemplo de uma padaria, e que a partir disso aí conseguimos avaliar se é possível ou não esse tipo de redução. Os principais ajustes que esse tipo de consumidor ele precisa fazer, dependendo da característica, por exemplo, se ele for um consumidor, vamos citar um exemplo de uma padaria. Então, uma padaria que ele já possui um transformador próprio, ele é considerado um consumidor do grupo A. Então, esse consumidor, apenas com ajuste nos planos, nos pacotes contratados junto à concessionária, ele pode ter economias significativas. Então, o que acontece é que situações como pequenos comércios, um supermercado, uma padaria, uma pequena indústria, é possível fazer esse tipo de ajustes e que muitas vezes o empreendedor não tem nem informação sobre isso. E aí existem equipamentos que eles fazem esse tipo de análise. Hoje em dia nós temos os engenheiros, eles fazem ajustes a partir de equipamentos que eles chamam de registradores, existem medidores inteligentes que conseguem analisar o consumo. Eu vi que tem até aplicativo de celular que ajuda você, né? Manda informação para o seu celular, né? Você instala, não sei como é que funciona, mas manda informação qual equipamento está gastando mais energia e o que é que você poderia fazer para
renovar essa energia, né? Exatamente, existem várias tecnologias que apoiam isso aí. Agora, o que é importante no caso dos empreendedores é que eles precisam verificar isso aí com o apoio de especialistas que são engenheiros, empresas que fazem esse tipo de trabalho, né? Porque são tecnologias que fazem o monitoramento, então ele consegue perceber, olha, o equipamento A está com um consumo muito alto. Muitas vezes é mais interessante você substituir o equipamento do que mantê-lo com um consumo muito alto. Isso aí é o que ele fala no próximo áudio. O que esses equipamentos específicos ele faz na instalação do cliente? Ele faz um raio-x para analisar todo o comportamento e a característica de consumo e de demanda desse cliente, e através desse estudo com esses equipamentos é possível justamente coletar dados para uma tomada de decisão precisa, para verificar qual a modalidade, por exemplo, mais ideal para que esse cliente ele possa ser enquadrado e tenha essa redução de custos, essa economia na sua fatura de energia. Então, que é muito importante, que especialistas têm que fazer uma intervenção. Mas o que ele me explicou na entrevista é que muitas vezes esses engenheiros, esses especialistas que fazem esse tipo de análise, eles conseguem, em cima da redução que o consumidor está tendo, já pagar a consultoria e o consumidor ainda ter privilégios. Então, seguindo essa mesma premissa, existe a possibilidade também que nas nossas residências a gente veja isso. Então, existem, por exemplo, substituição das lâmpadas. Muitas vezes as lâmpadas inteligentes elas são mais eficientes até que as lâmpadas LED, por exemplo. Você consegue ter uma redução ainda muito maior de energia, como ele fala no próximo áudio. E outras formas, através de eficiência energética, é através do uso consciente e racional do consumo, né, de energia elétrica e também a substituição de equipamentos mais antigos, ou seja, um retrofit, a substituição de lâmpadas convencionais eletrônicas, por exemplo, por lâmpadas LED. Então, a substituição de equipamentos, ar-condicionado mais antigo, por equipamentos que possuem uma tecnologia onde ele tem uma eficiência maior. É muito importante esse tipo de intervenção que ele falou, porque a partir do momento que a gente tem essa atitude empreendedora de verificar tanto nos nossos negócios como no nosso dia a dia essa redução de custos, isso vai impactar. Se a gente pensar a médio e longo prazo, em 12 meses, que normalmente nós consultores orientamos, é importante esse tipo de cálculo, porque às vezes você imagina, estou reduzindo R$50 num mês, mas num ano já são R$600, você pode fazer um investimento em vários benefícios a seu favor, né? É porque a gente não é acostumado a pensar a longo prazo, a gente quer o resultado logo, mas essas medidas realmente a longo prazo são muito substanciais. Eu pesquisei um pouco, vi algumas medidas que o pessoal tem feito, tem tomado para economizar energia. Eu vi que tem um chuveiro que recicla a água do banho e gasta menos energia. Olha só, para economizar água e energia elétrica, banho curto sempre foi a indicação, né? Mas um designer sueco desenvolveu essa tecnologia, um banho sustentável, e é capaz de economizar 90% da água e 80% da energia gasta. Ele purifica a água que você usa, que sai pelo ralo, e a água volta, aquela água que você usou volta para o chuveiro. Parece um pouco nojento, né? A gente fica até, meu Deus, vou reutilizar a água que eu usei, né? Mas é um purificador e economiza 90% da água, né? É uma medida impressionante e tem se criado tecnologias para ajudar muito nisso. Também vi um aplicativo de celular que dá dicas para você economizar, que está sendo até desenvolvido ainda, mas que é usado para a empresa e para casa. Diz qual equipamento está gastando mais energia, o que é que precisa ser trocado. Isso tudo é tecnologia a nosso favor. Exatamente. Existem várias iniciativas nesse sentido, por exemplo, para situações de baixa renda, onde no telhado eles colocam garrafa PET e essa garrafa ajuda Isso é muito comum no interior do estado. Exatamente. Outra coisa também, por exemplo, situações que nós podemos fazer nas nossas casas, como, por exemplo, colocar garrafas dentro daquele recipiente lá, do vaso, onde a gente aperta lá, esqueci o nome daquilo ali. Da bacia sanitária. Da bacia sanitária. O que acontece, então, ele reduz a entrada de água. Perdão, da descarga. Da descarga, exato. Então, o que acontece? Reduz o volume de água ali dentro do recipiente e acaba tendo a mesma função de descer os dejetos lá. Então, são situações que a gente precisa estar pensando no nosso dia a dia para ter essa atitude empreendedora. E as tecnologias, muitas vezes, a gente não consegue conectar com essa realidade, e isso é um ponto que é cada vez mais importante, para que a gente tente traduzir essas linguagens para o nosso dia a dia. Então, essa preocupação dessa coluna Vida Digital também é nesse intuito. Não só apresentar uma tecnologia que não sirva para nada. Então, essa preocupação hoje da eficiência energética é uma situação que cada vez mais nós temos que estar atentos a isso. Passamos várias situações no sentido, por exemplo, das usinas termoelétricas, que é um custo altíssimo para o país. Vini de Oliveira, muito obrigado, tá? Pelas informações, até a próxima semana. Com certeza. Muito obrigado, Caio, e todos os ouvintes. Forte abraço.